Ei, gente, tudo bem? Meu nome é César Almeida e você está no canal Matemática Sussa. Hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre análise combinatória. Nós estamos na quarta aula que nós falaremos exatamente sobre permutação simples. As outras três aulas elas já aconteceram e elas estão no link aqui nos comentários. Você pode clicar lá para você assistir as outras três, tá legal? Então vem comigo para você ver como é que funciona. Bom, para a gente poder começar a falar sobre permutação simples, a gente precisa entender o que é permutação, né? Eu preciso ver aqui, a palavra permutação significa o que para a gente? E aí eu coloquei para a gente aqui que permutar uma sequência consiste em mudar a ordem de seus elementos sem que retire nem acrescente nenhum elemento. O que significa isso? Se eu tenho uma sequência ali de elementos, e eu quero trocar a ordem deles, então eu estou apenas alternando a ordem deles, eu estou fazendo uma permutação. Essa é a ideia. Beleza? Então a permutação nada mais é do que você alternar a ordem, você trocar a ordem daqueles elementos dentro de uma sequência. E eu peguei como exemplo aqui uma sequência de letras A, B e C. Nessa sequência de letras A, B e C, eu posso trocar essa ordem dessas letras e criar uma nova ordem, contando que essa nova ordem é uma nova possibilidade. Então, por exemplo, eu poderia pegar o B e o C e trocar de lugar. Poderia escrever A, C, B. Eu poderia colocar o B na frente. Então, olha só, B, A, C, escrevendo B, A, C ou B, C, A. Nós poderíamos colocar o C na frente e aí nós teríamos essas 6 ordens. Então, para cada vez que a gente troca um elemento de posição, a gente está criando uma nova possibilidade daquilo acontecer. E se a gente contar aqui, nós temos 6 possibilidades. Será que teria como a gente chegar nessas 6 possibilidades de uma maneira diferente? Nós poderíamos pensar o seguinte, olha, se nós temos aqui 3 posições, já que são 3 elementos, nós temos 3 posições, a gente pode pensar o seguinte, para a primeira posição, nós temos aqui 3 elementos para poder colocar. Pode ser A, B ou C. Na segunda posição, eu vou ter 2 elementos apenas, já que eu gastei um elemento na primeira posição. E o mesmo se repete aqui. Então, 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6. Sim, realmente. Só que eu posso entender esse 3 vezes 2 vezes 1 também como 3 fatorial. Então, basicamente, o que nós vamos pensar? Toda vez quando a gente quiser permutar uma quantidade de elementos, nós vamos simplesmente fazer o fatorial dessa quantidade de elementos. Então, se eu tivesse, por exemplo, n elementos para serem permutados, quantas possibilidades de permutação nós temos? Nós temos n fatorial possibilidades. Então, é só usar o fatorial aqui que tá tranquilo, tá sussa. Vamos para um outro exemplo ali? Esse exemplo aqui é um dos exemplos mais clássicos de permutação que nós temos. Anagramas. Os anagramas, gente, é quando a gente pega uma palavra e a gente troca as letras de lugar. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou permutando as letras de lugar. Quando eu faço essa permutação de letras, eu vou criar uma nova palavra. Essa nova palavra é um anagrama da minha palavra original. Então, vamos supor que nós tivéssemos aqui a palavra porta. Eu poderia pegar a palavra porta e colocar em... Deixa eu ver aqui. Eu poderia pegar a palavra porta e escrever, por exemplo, como prato. Olha, P-R-A-T-O. Olha, prato. Prato é um anagrama da palavra porta. Sim, realmente. Eu poderia também escrever, olha, turpa. Poderia ser uma palavra? Eu poderia escrever também aporte. Aí você pega e me fala assim, César, mas aporte não é uma palavra? Ou é? O que acontece é o seguinte, quando a gente escreve o anagrama de uma palavra, a nova palavra que surge quando você troca as letras, ela não tem que fazer sentido em nenhuma língua. Pode até fazer, mas não precisa.
Anagrama é só você trocar essas letras de ordem para formar uma nova palavra. Então aqui, ó, nós temos 5 elementos, certo? Desses 5 elementos, então, eu tenho 5 possibilidades para o primeiro, 4 para o segundo, 3 para o terceiro, 2 para o quarto e 1 para o quinto, que é a mesma coisa de 5 fatorial. César, eu poderia ir direto para o 5 fatorial? Eu poderia simplesmente dizer que dá para escrever 5 fatorial anagramas da palavra porta? Sim. Então aqui eu tenho 5 fatorial. Eu tenho 5 fatorial que vai me dar aqui 120 possibilidades. São 120 anagramas que podem ser escritos com a palavra porta. Desses 120 anagramas, a palavra porta está dentro deles? Está dentro dos 120? Sim. Sim, a palavra porta está aqui. A própria palavra é um anagrama dela mesma. É uma das possibilidades que você tem para poder escrever. Ok? Então, anagrama é um dos exemplos clássicos de permutação. E quero fazer um exemplo aqui também, uma questãozinha que caiu na FUVEST, tá? Já caiu questões parecidas com essa também no Enem, né? Já caiu na UFO e por aí, outros vestibulares por aí, na USP. E é um exemplo que cai na permutação. Dá para a gente resolver usando permutação. Veja bem, considere os números obtidos a partir de 1, 2, 3, 4, 5, efetuando-se todas as permutações de seus algarismos. Então, eu estou trocando os algarismos aqui de lugar. Colocando-se esses números em ordem crescente, qual o lugar ocupado pelo número 4, 3, 5, 2, 1? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou misturar o princípio fundamental da contagem com a permutação. Porque eu quero contar quantos elementos vêm antes de 43.521 para eu poder saber em qual posição ele está. Então, qual vai ser meu raciocínio aqui? Ó? Vamos pensar, então, que aqui nós temos 5 possibilidades, né? 5 posições, aliás. Na primeira posição, eu sei que eu posso ter os elementos 1, 2 ou 3. Sempre quando o número começar com 1, 2 ou 3, eu sei que ele vem antes de 43 mil e alguma coisa. Ele tem que vir antes, né? Então, para a primeira posição, como é 1, 2 ou 3, eu tenho 3 possibilidades. Aí dessas 3 possibilidades, das minhas 5, 1, 2, 3, 4, 5, eu gastei uma, sobraram 4. Então, essas 4 próximas posições aqui, elas podem permutar entre elas à vontade, que eu sei que o número começando por 1, 2 ou 3, ele vai ser menor que 43.521. Então, aqui vai ser 4 fatorial. Então, eu estou permutando esses 4 elementos. 4 fatorial, por sua vez, é 24. 24 vezes 3. Nós vamos encontrar aqui 72. Eu tenho 72 números, 72 possibilidades de números que começam com 1, 2 ou 3. Beleza? Vamos para a próxima parte. A próxima parte agora é a gente pensar o seguinte. Antes do 43 mil, então vou pensar aqui, ó, com 5 posições do mesmo jeito. Antes do 43 mil, vou começar o número com 4, mas eu sei que eu posso colocar na segunda posição 1 ou 2. Se eu escrever 41 mil alguma coisa, 42 mil alguma coisa, vem antes do 43 mil. Então, eu tenho 2 possibilidades para a segunda posição. Faltam essas 3 próximas. Essas 3 próximas eu posso fazer 3 fatorial, porque entre elas, a ordem para mim não importa muito. Então, vai ficar 2 vezes 3 fatorial, que é 6, nós vamos encontrar 12. Então, até agora, olha, 72 números, mais 12, 84. Agora, o que nós vamos pensar? Nós estamos só reduzindo, só aproximando cada vez mais. 5 posições again, 5 posições de novo. Agora eu vou pensar com 43 mil. 43 mil, aqui na terceira posição, para não acontecer o 5, eu sei que pode ser o 1 ou o 2. Eu tenho 2 possibilidades aqui, 1 ou 2. 43 mil, começando com 43.100 e alguma coisa, 43.200 e alguma coisa, vem antes de 521 do mesmo jeito. Aqui nós teremos 2 fatorial. Então, isso vai ficar 2 vezes 2 fatorial, vai dar 4. Legal? Agora, o que eu vou escrever? Olha, 43.512 vem antes disso e 43.200
521. Nós temos aqui duas possibilidades até chegar onde eu preciso. Na hora que a gente somar todos esses números, eu vou saber em qual posição o 43.521 está. Então, eu posso fazer, olha, 72, mais 12, mais 4, mais 2. Nós vamos ficar aqui com 84, mais 4, 88, mais 2, 90. Então, ele fica aqui na 90ª posição, certo? Essa é a posição do número 43.521. Bom, para ilustrar bem essa ideia da permutação, eu vou fazer aqui um exemplo, que é uma questão do Enem de 2010, que trabalha muito bem esse conceito. Então vamos lá, vem comigo. Ó. João mora na cidade A e precisa visitar 5 clientes localizados em cidades diferentes da sua. Cada trajeto possível pode ser representado por uma sequência de 7 letras. Por exemplo, o trajeto A, B, C, D, E, F, A informa que ele sairá da cidade A, visitando as cidades B, C, D, E, F, nessa ordem, voltando para a cidade A. Então, ele vai visitar os clientes ali, ó, sempre pensando na ideia de que ele está visitando os clientes. Além disso, o número indicado entre as letras informa o custo do deslocamento entre as cidades. A figura mostra o custo do deslocamento entre cada uma das cidades. Então, quando ele vai da cidade A para a cidade B, o custo dele é 6. Da cidade B para a cidade C, o custo dele é 4. E assim vai para cada cidade que ele for deslocando. Ok? Como o João quer economizar, ele precisa determinar qual o trajeto de menor custo para visitar os 5 clientes. Somente parte das sequências. Somente parte das sequências, pois os trajetos A, B, C, D, E, F, A e A, F, D, C, B, A têm o mesmo custo. Então, olha só, se ele vai de A, passando por B, C, se a gente fizer aqui, ó, A, B, C, D, E, F e A de novo, é o mesmo custo de fazer o inverso, né? São assimétricas. Então, ele gasta 1 minuto e meio para examinar uma sequência e descartar a sua simétrica, conforme apresentado. O tempo mínimo necessário para João verificar todas as sequências possíveis no problema é de... Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar aqui, vamos parar aqui para pensar. Eu primeiro tenho que ver quantas sequências tem no total. De todas as sequências, eu vou tirar as suas simétricas, né, porque o custo dele vai ser o mesmo, então ele não precisa das duas, ele precisa só de uma delas. E depois disso, eu vou multiplicar por 1 minuto e meio. Esse vai ser o tempo total que a pessoa, que o João vai gastar. Tá legal? Essa parte de saber quantas sequências tem é onde entra a permutação. Por quê? Olha só. A sequência ela começa com A, porque é a cidade de partida dele. Aí ele passa por 5 cidades, depois volta para A de novo. Essas 5 cidades aqui podem aparecer em qualquer sequência. Então, é a permutação delas que está contando aqui, é 5 fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso já vai ser igual a 120. Sendo igual a 120, eu posso pensar o seguinte, eu tenho 120 sequências no total. Cada sequência tem uma simétrica. Então, na verdade, eu tenho que pegar esse 120 e eu vou dividir por 2, pensando que eu estou retirando as suas simétricas. Então, eu tenho 60 sequências únicas, pensando que essas sequências 60 únicas não são simétricas de nenhuma das outras. Como são 60 sequências únicas, eu vou pensar, para cada sequência dessa, eu já eliminei minha simétrica e o João gasta 1 minuto e meio para fazer isso. Então, eu vou pegar aqui, ó, 60 e vou multiplicar por 1 minuto e 30 segundos. Observe que todas as minhas respostas estão em minutos. Então, eu posso pensar o seguinte, isso aqui nada mais é do que 60 vezes 1,5 minutos. 1 minuto e meio. Fazendo essa conta de cabeça, o que eu vou fazer? Olha só, 60 vezes 1 é 60. 60 vezes meio é 30, metade de 60. Então, nós teremos aqui 90 minutos para analisar todas essas sequências. Resposta para a gente vai estar na letra B de César. Beleza? Então,
Muito obrigado por ter ficado até agora no vídeo. Agradeço muito mesmo. Obrigado pela sua participação aí, ok? Se você gostou do vídeo, deixa um like aí que é importante para mim, beleza? Obrigado e até a próxima.